Aleluias. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Estamos aqui em mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Livro de Isaías, no capítulo 53. Glória a Jesus. Aleluias. Deus está neste lugar. Isaías, no capítulo 53, no versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Aleluias. E hoje nós podemos adorar a esse Deus. Hoje nós podemos glorificar o nome de Jesus, porque um dia Ele morreu ali na cruz para nos salvar, para que hoje nós pudéssemos ser livres, hoje nós pudéssemos adorá-lo. Neste momento, eu te convido a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e fazer da sua casa um lugar de adoração, um lugar de louvor. Que você possa convidar neste momento o Espírito Santo para entrar na sua casa e que você possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus aí próximo de você. Esses minutos de louvor e adoração, que sejam minutos intensos, que você possa oferecer um louvor sincero, uma adoração verdadeira ao Senhor. Eu te convido a se prostrar diante do Senhor, se derramar diante dEle. Não se preocupe com a pessoa que está aí ao seu lado. Deus está te ouvindo neste momento. Deus, Ele parou tudo para te ouvir neste momento, para ouvir o seu louvor, para ouvir a sua adoração. Então não se distraia com outras coisas, mas se concentre agora em adorar e em exaltar o nome do Senhor. Deus, nós te louvamos. Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Obrigada pelo teu amor, Jesus. Este amor tão grande que nos resgatou, que nos livrou de todo mal, que nos trouxe até aqui, que está conservando seus filhos em paz, em segurança. Deus, obrigada pelo teu sustento. Obrigado, Deus, pela semana que passou e o Senhor esteve conosco. O Senhor não nos deixou faltar nada. O Senhor supriu as nossas necessidades. Obrigado por essa semana que se inicia. Deus, nós te louvamos. Espírito Santo, nós te pedimos, fica à vontade agora neste lugar. Fica à vontade, Senhor, para falar aos nossos corações, para falar conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz nessa noite, Espírito Santo. Estamos aqui diante de Ti e te pedimos, ó Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Senhor. Nós queremos ser impactados nessa noite, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo nessa noite, ó Deus. Fica à vontade, Jesus, fica à vontade neste lugar. Sonda os nossos corações, Senhor, e tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Porque nós queremos ser usados por Ti, ó Deus. Queremos ser vasos em Tuas mãos. Receba, Jesus, a nossa adoração, ó Deus. Santo Tu és, ó Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me Flecha
Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que estejam dispostos a dizer: Senhor, usa-me, usa-me conforme o teu querer, usa-me conforme a tua vontade, não conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Que eu esteja onde o Senhor me colocar, que eu possa dar frutos, ó Deus. Nessa noite você pode dizer a Ele: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me. Usa-nos, ó Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, ó Deus.
Usa as nossas vidas para o teu louvor, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Louve o Senhor com suas palmas. Glorifica o nome daquele que é digno de ser adorado. Aleluias. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de coragem, de ousadia, amém? E nós não vamos temer, ainda que as circunstâncias, a situação possa estar abalada, possa estar confusa, mas o Senhor é a nossa rocha. Aleluia. Vamos declarar que Ele é fiel e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós não iremos desistir. Aleluia. Glória a Jesus. Declare isso com toda a sua força, com toda a sua fé. Glória a Jesus. Eu não vou desistir, não vou me afugentar. Eu vou ficar aqui, eu vou continuar. Eu não vou desistir, não vou me afugentar. Eu vou ficar aqui, eu vou continuar. Porque Deus é fiel, Deus é fiel. Porque Deus é fiel, Deus é fiel. E quantas vezes o inimigo se levanta pra me fazer parar, com uma nuvem negra cheia de mentiras pra me desanimar. Mas eu sei que Deus vai me proteger. Debaixo de sua glória eu quero estar. Debaixo de sua glória eu quero estar. Eu vou lutar, vou conquistar tudo que Deus preparou pra mim. Sou vencedor com meu Senhor. Nada poderá me deter. Diga com fé: eu não vou desistir, não vou me afugentar. Eu vou ficar aqui, eu vou continuar. Eu não vou desistir, não vou me afugentar. Eu vou ficar aqui, eu vou continuar. Porque Deus é fiel, Deus é fiel. Porque Deus é fiel, Deus é fiel. E quantas vezes o inimigo se levanta pra me fazer parar, com uma nuvem negra cheia de mentiras pra me desanimar. Mas eu sei que Deus vai me proteger. Debaixo de sua glória eu quero estar. Debaixo de sua glória eu quero estar. Então lute, eu vou lutar, vou conquistar tudo que Deus preparou pra mim. Sou vencedor com meu Senhor. Nada poderá me deter. Porque o Senhor Deus já liberou sobre mim a tua unção para guerrear e nada poderá me deter. Diga forte: eu não vou desistir, não vou me afugentar. Eu vou ficar aqui, eu vou continuar. Eu não vou desistir, não vou me afugentar. Eu vou ficar aqui, eu vou continuar. Porque Deus é fiel, Deus é fiel. 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 Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel.
Ele é fiel. Ele é fiel na minha vida. Ele é fiel na sua vida. Ele é fiel na sua casa. Ele é fiel no seu trabalho. Não temas, o Senhor é fiel. Ele te sustenta. Ele está ao seu lado. Ele não vai deixar nada te faltar. E por isso que você pode dizer mais uma vez: Ele é fiel. Ele é fiel. E nada nos faltará. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Na minha vida. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Na minha família. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. No meu trabalho. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. na minha saúde. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Porque Deus é fiel. 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 aleluias, você pode crer que nós temos um Deus que é fiel. Aleluias, nós podemos crer neste Deus. E nós já podemos sentir o calor do Senhor aqui neste lugar. A nuvem de glória invadindo este lugar, invadindo a sua casa, entrando na sua casa, tomando a sua vida. Uma nuvem de vitória. Vitória sobre aquilo que você achava que não tinha mais jeito. Toma posse da sua vitória. Essa é a noite da sua vitória. Aleluias. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer a enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E neste temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer, porque é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia, tá aqui. Glória e aleluia, te inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo do imenso trovão. Deste lado tem poder, deste lado tem vitória. Aqui na frente tem mãos sendo batizado e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Nesse momento você vai profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se tem alguém enfermo na sua casa, você vai profetizar. Aleluia, os anjos do Senhor estão com a sua vitória nas mãos. E que você possa profetizar nessa noite. Aleluias. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aprende de você. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Já fez? Aleluia. E já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua
Recebe o poder de Deus na sua vida. O impossível de Deus vai acontecer na sua vida. Essa é a promessa. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia, tá aqui. Glória, aleluia, de lá. Inundando os irmãos com a bênção das mãos. Vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizado e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Agora você vai gritar bem forte na sua casa, pro inferno ouvir neste momento, que quem reina é o Senhor na sua casa, na sua vida. Aleluias. 500 graus de puro fogo santo e poder. Oh, aleluia. Glória a Deus. Toma posse da sua vitória. Aleluia, ela já foi garantida ali na cruz. Aleluia, feche os seus olhos. Ali na cruz o Senhor nos deu a vitória. O Senhor nos deu tudo o que nós precisávamos ali na cruz. O inimigo muitas vezes tenta nos trazer à memória coisas para nos entristecer. Muitas vezes vem ao nosso pensamento pensamentos de derrota, pensamentos de tristeza que o inimigo tenta lançar nas nossas vidas, tentando colocar em nós depressão, tentando dizer que nós não vamos conseguir, que nós somos fracassados. Mas eu quero te dizer que a nossa vitória, ela já foi conquistada ali naquela cruz. Então deixa na cruz todo o seu passado, deixa na cruz todo o seu medo, todo o seu respeito. Deixa na cruz, deixa na cruz. Aleluia. Morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Sim, Jesus. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olha para o Senhor. Olho pra você, Corra para o Senhor. corro pra você.
que é capaz de curar todas as dores, de sarar todas as feridas. Um amor que nos chama ao arrependimento. Obrigada, Senhor. Deixa na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olhe para Jesus. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz, Senhor. Vou deixar na cruz tudo que Todas as decepções, toda amargura, todo medo, todo pecado, eu deixo na cruz e olho para você, Senhor. olho pra você. Eu corro para você, Jesus. Corro Eu corro para você. seu amor. Aleluia. Você pode dizer que você depende desse amor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Talvez nesse momento você está aí na sua casa e você carrega consigo um fardo pesado demais. Coisas que aconteceram com você no passado que te marcaram profundamente, das quais você não consegue liberar perdão. Coisas que te prendem ao passado. O inimigo sempre joga na sua cara que você está errado, que você é um pecador, que para você não tem solução. Mas eu quero te dizer nessa noite, existe um Deus que nos amou de uma maneira tão incondicional, que enviou o seu único filho para pagar o preço ali naquela cruz por amor de mim, por amor de você. E ele levou consigo naquela cruz os nossos pecados. Ele lançou no mar do esquecimento os nossos pecados. E hoje ele te liberta. E quando o diabo lançar na sua cara aquele papel sujo dizendo que você é culpado, que você está condenado, você pode dizer para ele: eu sou livre, porque eu dependo desse amor. Esse amor me libertou. Não mais barreiras, não mais escravos, mas eu sou livre. Esse amor me liberta, esse amor me preenche. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Esse amor cura dores. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Deixa ele te curar nessa noite. Eu dependo desse amor, do seu Diga pra ele, abre o seu amor, coração. mais que tudo. Erga suas mãos e diga que você confia. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Seja liberto. Seja livre. Uma novidade de vida é o que o Senhor tem para você nessa noite. Aleluias. Eu confio que esse amor, ele tem poder para curar qualquer dor. Dores emocionais, dores físicas. Porque nós temos um Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Louve Ele com suas palmas. Glorifica o nome do Senhor. Glória.
Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos receber o nosso apóstolo Josué com uma palavra de vida aos nossos corações. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora na sua sala, no seu quarto, no seu terreiro onde você colocou a sua TV, fique sobre seus pés neste momento. Agora levante as mãos, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, porque Ele vive, o Senhor vive. Nesta noite eu quero orar por você, orar pela sua família, pedir a bênção de Deus pelo seu lar, pela sua casa. Portanto, continue ligado, porque nós estaremos fazendo esta oração e eu tenho certeza que Deus irá te abençoar nesta noite. E eu quero pedir que o Espírito Santo possa entrar agora em sua casa, possa fazer presente agora no seu lar e você ser ricamente abençoado por Deus. Preste bem atenção, meu querido, nesta noite eu tenho certeza que você, ao sair do lugar onde você está, as bênçãos de Deus estará sobre a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Muito bem, nesta noite eu quero falar sobre um título e logo após nós estaremos orando, ministrando a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Mas eu quero falar com você sobre um título muito importante. Eu quero falar sobre o título Não Tenhas Medo. Sim. Este é o tema da mensagem nesta noite, não tenhas medo. Eu gostaria de usar como texto de fundo o que está escrito no Evangelho de João, do capítulo 20, do versículo 19. Você, se puder ficar em pé, na sua sala ou no seu quarto, onde você estiver, fique sobre seus pés, abra sua Bíblia no Evangelho de João, do capítulo 20, do versículo 19, está escrito assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: não tenhas medo. Curve a sua cabeça. Pai, eu peço que a Tua palavra fale aos nossos corações, que possamos entender os Teus propósitos e planos nesta noite, no nome santo de Cristo Jesus, amém, amém. Preste atenção, pode assentar, ocupe o seu lugar, por favor. Eu creio que você deve estar olhando para um lado, olha para o outro, olha para a TV, ou para o seu computador, ou para o seu celular, e talvez esteja pensando: Deus, que decepção, depois de alguns anos trabalhando, depois de alguns anos fazendo projetos e planos, aqui estamos nós, presos dentro de nossa casa, com as portas fechadas, não recebemos visita e tampouco visitamos ninguém. E o pior, que quando nós olhamos para frente, nós não vemos assim saída, não encontramos uma palavra dizendo que amanhã será diferente. Parece que chegou o fim. E são muitas e milhares de pessoas no mundo inteiro que estão deste jeito. Amanheceu este domingo, não saiu de casa e não tem nenhuma perspectiva de sair essa semana. Interessante, queridos, que ainda paira no ar algo que eu quero falar com vocês sobre isso nesta noite. Ainda paira no ar o chamado medo. Medo. As pessoas estão vivendo momentos de medo. Muitas vezes deparamos com pessoas, missionário, pessoas corajosas, que pareciam ter pulso firme,
e hoje estão com medo. Eu vi um vídeo de um determinado prefeito de uma grande cidade. Neste vídeo, ele falou antes do carnaval com voz grossa, firme. Ele bateu na mesa e ele disse: na minha cidade vai ter carnaval. Parecia um leão forte, imponente, dizendo: eu quero na minha cidade 5 milhões de pessoas pulando carnaval. Pastora Shirley, quando eu olhei aquele homem, eu falei: muito macho, homem, destemido. Essa semana, eu deparei com um vídeo que eu levei um susto, porque eu vi o mesmo homem parecendo um gatinho no canto da sala, com medo, e ali um pouco tremendo, dizendo: gente, eu sou também do grupo de risco, eu estou correndo perigo, nós devemos todos ficar em casa. Preste atenção. Existe aquele momento que todos nós passamos e sentimos medo. O medo da morte nos faz estar diferente. No texto que nós lemos, era domingo. Jesus havia morrido na quarta-feira. Isso mesmo, não errei não, na quarta-feira. Jesus havia morrido. E agora aqueles que seguiram Jesus durante 3 anos, eu digo 3 anos e 6 meses aproximadamente, seguiram Jesus, tinham um sonho, eles tinham objetivos, eles tinham alvo e estavam seguindo a Jesus. De repente eles depararam com Jesus morto. Ele foi levado até a cruz. E os judeus estavam ameaçando todos aqueles que se manifestassem como seguidores de Cristo. Estavam eles dentro de casa, da mesma forma que você, minha irmã, que você, meu irmão, que nós estamos hoje. Portas fechadas. O tema dessa mensagem poderia ser também portas fechadas. As portas estavam fechadas. O medo estava dentro daquela casa. Eles estavam de portas fechadas e com medo e calados. Quando de repente alguém entra, não foi necessário que alguém fosse lá e abrisse a porta. Não foi necessário que alguém fosse atender, porque ele nem mesmo bateu a porta. Ele entrou, passou por aquela parede. E este alguém, Jesus, ele chega e entra e diz para todos eles: não tenham medo. Jesus olha para eles e disse: não tenham medo. Nessa noite eu quero dizer algo para você, e eu venho da parte de Deus para dizer a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, pastor, a você, pastora, a você, bispo, o Senhor manda te dizer: não tenha medo. O medo, pastora Shirley, ele tira a nossa condição de raciocinar. O medo nos faz frágil diante de situações que o Senhor muitas vezes quer nos levar além, e nós muitas vezes deixamos o medo tomar conta. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Eu acredito que Deus, ele vai fazer de você um Josué ou um Caleb. Você pergunta: apóstolo, como assim? Como assim que o Senhor vai fazer de mim um Josué ou um Caleb? Quando nós abrimos a Bíblia, lá em Números, do capítulo 14, nós encontramos algo interessante. Encontramos uma certa vez, quando o povo de Deus, eles iam para o deserto, e Deus de repente diz a Moisés: escolha
12 homens, preste atenção, 12 homens têm que ser príncipes, têm que ser líderes, para ir até a terra que eu prometi, e que eles façam relatório e traga. Eu quero chamar a sua atenção para algo. Quando o Senhor Deus ordenou que Moisés escolhesse 12 homens, príncipes, líderes de cada tribo, não era para escolher qualquer homem, não. Era para escolher homem missionário. Aqueles homens que era uma voz, eram aqueles que realmente formadores de opinião, eram homens que conduziam um número grande de pessoas, e Deus enviou para que eles, então, olhassem aquela terra. Deus usou de Moisés para enviá-los. 40 dias o povo estava ali no deserto, eu digo assim, uma quarentena. Eles estavam ali no deserto, esperançosos, aguardando a chegada daqueles 12 homens. Eu acredito, e os historiadores também dizem, que de repente olharam à distância e viram aqueles 12 homens. Eles estavam vindo ao encontro daquela multidão, quase 3 milhões de pessoas no deserto. Todos eles esperançosos de uma boa notícia. Espera aí, não é isso que está acontecendo? Às vezes você olha para o Congresso Nacional, você olha para a prefeitura, você olha para a Câmara de Vereadores da sua cidade, você olha para as assembleias legislativas de cada estado, você olha lá para o Planalto, e há uma pergunta seguinte: o que eles vão dizer? O que eles vão falar? E muitas vezes, queridos, nós temos notícias terríveis. Nós temos notícias que levam pessoas a desesperarem. Preste atenção. Aqueles 12 homens chegaram. Eu acredito que Moisés subiu em uma pedra. Eu acredito, a Bíblia não fala. Eu acredito assim. E perguntou aos 12: podem começar a dar o relatório do que vocês viram na terra para onde nós estamos indo. Para começar, eu quero aqui aplaudir neste momento Moisés, este homem de Deus, pela sua coragem. E eu creio que você que está me ouvindo agora na sua casa, você que está assistindo ao vivo, então vai assistir depois, neste momento, eu quero neste momento te dizer algo. Eu começo aqui a aplaudir Moisés. Eu conversava com meus filhos, com meu genro, com a minha esposa, e eu falava sobre a coragem de Moisés. A coragem de tirar quase 3 milhões de pessoas do Egito. Não eram homens valentes porque eles eram escravos. Tinham crianças no meio daquele povo. Havia também anciões. E de repente Moisés, ele mostra para o deserto e ele diz: Deus vai nos tirar dessa terra e nos levar para a terra prometida. E Deus começou a guiar a vida de Moisés. Homem de coragem, homem determinado, homem que não olhava para o escuro, mas homem que olhava para Deus. Coragem. De repente esse homem agora chama 12. E esses 12 estão voltando, cada um com um relatório. 2 estavam à frente, carregando um cacho de uva. 2 homens com um cacho de uva pesadíssimo. Precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Prova que a terra era uma terra que manava leite e mel. Aqueles homens chegaram depois de 40 dias. Certamente Moisés disse para o povo: olha, assentai-vos. Nós vamos ouvir agora o relatório. As pessoas, aqueles 12, começaram então a dizer: aquela terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é realmente uma terra excelente.
Todo líder sabe do que eu estou falando. Existe aquele grupinho que fica mais para trás, aquele grupinho que enquanto alguém está dando um bom relatório, alguém está falando algo interessante, alguém está animando o povo, existe 2, 3 por trás que começa a balançar a cabeça e mostrando como se fosse chorar. Eu creio que Moisés disse: gente, termina o relatório, parece que existe um mas. Deixa eu dizer para você, minha irmã, de repente eles levantaram e disseram: é verdade, Moisés, essa terra ela mana leite e mel, mas essa terra está cheia de gigantes. Os nifelins, aqueles homens alto, forte, bom de briga, bom de guerra, eles estão lá, Moisés. Os filhos de Anak, eles têm cidade neste lugar. Presta atenção, minha irmã. As pessoas que estavam já de pé para receber a notícia, prontos para atravessar o Jordão, prontos para tomar posse daquela terra, eles começaram a chorar, começaram a lamentar. Alguns líderes levantaram e disseram: Moisés, foi para isso que você nos trouxe aqui, para morrer no deserto? Deixa eu dizer para você, minha irmã, quais são as notícias que você está recebendo? Responda para você mesmo. Quais são as notícias que alguém está fazendo chegar aos seus ouvidos? É que não tem mais jeito? É que este vírus, ele é tão mortal que é capaz de tirar a sua vida? Hein? Você que já passou dos 60 anos igual eu, você está como? Chorando? Você parou até mesmo de comer aquela comida gostosa, porque parece que quando alguém toca a campainha, você acha que é a morte? É isso que está acontecendo. Como você está? Ou você está feliz, alegre, esperando um dia de amanhã? Apóstolo, toda vez que eu ligo a televisão, é alguém falando que morreu tantas pessoas, mais pessoas contaminadas, apóstolo, e eu estou realmente só notícia ruim. Um conselho eu vou te dar: desliga a televisão depois que eu parar de falar e deixa ligado só na TV Vinho Novo. Faça isso, só na TV Vinho Novo, porque aqui não tem daqueles 10. Aqueles 10 só levam má notícia. Aqueles 10 levaram o povo a chorar uma noite inteira. Conta os historiadores que eles nem queriam olhar mais para o lado da terra prometida, porque choraram uma noite inteira. Eu acredito que Deus, ele sentado em seu trono, vendo aqueles milhares, milhões de pessoas chorando, humanamente falando, eu creio que ele coçou e disse: pouca fé deste povo. Eu atravessei este povo o mar vermelho, eu abri as águas para este povo passar. Agora estão aí chorando, lamentando, pensando que é o fim. Meu amigo, deixa eu dizer algo. Naquele instante, ao amanhecer o dia, havia 2 homens. E eu creio que Deus vai dar o mesmo Espírito que deu aqueles homens, 2 homens, vai dar a você. Eu quero que você prepare no seu sofá, na sua cama, agora para ser abençoado. Eu quero que você se prepare agora no leito do hospital onde você está, para você sair daí em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você se prepare, meu amigo, para levantar do lugar onde você está, ainda que você não saia de sua casa, mas prepare para exercitar, porque Deus tem uma grande obra a realizar na sua vida, e Ele diz: não tenhas medo. De repente Josué e Caleb levanta no meio daquele povo e diz: ei, vamos parar de chorar, vamos parar de chorar, o Senhor é conosco, o Senhor não está com aqueles gigantes, o Senhor não está com os nossos inimigos, o Senhor é conosco.
eu quero me dirigir aqui em especial agora. Desculpe os nossos irmãos que estão nos acompanhando fora do país. Deus tem uma bênção para todos. Mas eu quero me dirigir, sabe, meu caro pastor, aos brasileiros neste momento. O Senhor escolheu o Brasil como a segunda nação. Ei, escuta esta aí. Pare de chorar. O Senhor escolheu o Brasil, depois de ter escolhido Israel, escolheu o Brasil para abençoar Israel. E ele diz lá em Gênesis do capítulo 12, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e o Brasil abençoou Israel. Foi o Brasil que declarou Israel como nação. Portanto, Deus tem os seus olhares voltados para este país. Ainda, queridos, que nós olhamos uma mídia, ainda que vemos televisões querendo colocar medo em nós, brasileiros. Ei, brasileiros, levante a cabeça, o Senhor está ao nosso lado. Não existe demônios que vai tirar a sua vida, a não ser que Deus queira tirar a sua vida, mas não existe demônio que vai acabar com o seu lar, porque o Senhor diz a você nesta noite, não tenhas medo. Louvado seja o nome do Senhor. Josué e Caleb levantaram e disseram bem forte, vocês estão dizendo que eles são altos e fortes, e que vocês sentiram como gafanhoto aos olhos deles, mas eu quero dizer para todos, e eles levantaram a voz e diz para todos, olha, o Senhor é conosco, o Senhor está ao nosso lado. Assim como nós pegamos o pão hoje de manhã e comemos, nós vamos devorar os nossos inimigos, não importa qual o tamanho que eles tenham. Quero que você entenda, meu amigo, que esta é a palavra do Senhor para a sua vida. Após Josué, mas os templos estão todos de porta fechada, e daí? Daí, meu amigo, a igreja de Cristo não é um templo, a igreja de Cristo não é uma casa, somos nós. A igreja de Cristo somos nós. E onde estiver um servo de Deus, ali está a igreja do Senhor. Deixa eu dizer algo, queridos. Naqueles momentos eles queriam pegar Josué, pegar Caleb e matar os dois. Sabe por que razão? Hoje, pessoas de coragem é raridade. Raridade. Eu acabei de falar aqui, lógico, eu digo a este prefeito, levanta a cabeça, prefeito, não se preocupa não, sai do cantinho onde você está, prefeito, sai do cantinho, para com isso, não tenha medo não, arranca esse pijama fora, coloca realmente outra roupa e fique tranquilo, acredite no Deus Todo-Poderoso, prefeito. É o Senhor que está ao nosso lado, é o Senhor que luta por nós, a não ser que você não acredita neste Deus. E se você não acredita, passe a acreditar hoje, porque Deus quer fazer uma obra na sua vida. De repente queriam matar, e eu quero que você faça isso na sua família. Se levante como Josué e Caleb. Se levante, e diga para aqueles que estão com medo na sua família, usa o WhatsApp, usa as suas plataformas de comunicação, use, e comece agora a ser um Josué e Caleb, porque o Senhor, Ele manda te dizer, não tenhas medo. Interessante que eu estou aqui lembrando de um fato muito importante, que vale a pena deixar nessa mensagem de domingo, vale a pena, porque eu lembrei do número 40, 40, você encontra em 1 Samuel do capítulo 17, você encontra, queridos, uma época em que os soldados, o exército de Israel, eles estavam, pastor Achille, acuados, estão acuados, 40 dias acuados, 40 dias com medo,
Querido, eu não estou falando de pouca gente, não, estou falando de um exército junto com o seu rei. 40 dias. E de repente, 40 dias eles com medo, sabe por quê? Porque um homem, deixa eu dizer para você uma coisa, um homem. Na verdade, esse homem, meu irmão, esse homem não era um homem baixinho. Era um homem que tinha aproximadamente 3 metros de altura, não era um homem baixinho. Era um homem que só a ponta da sua lança pesava 6 quilos e 100 gramas. Só a ponta da lança deste homem. Um homem que lutava desde os seus 8 anos de idade, já era guerreiro, treinado, chamado Golias. Diz a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, do capítulo 17, você encontra essa história, que de repente este homem, havia um exército dos filisteus de um lado, o povo de Deus, o exército de Deus, eu estou falando do exército de Deus do outro lado. Talvez este tenha sido o seu caso. 40 dias com medo. Ficar em casa é uma coisa, ficar em casa com medo é outra. É diferente, meu querido. É diferente. De repente chega um rapaz. Esse rapaz, eu uso dizer que ele era carregador de queijo. Que afinal de contas ele era franzino. E ele foi ali levar queijinhos para os seus irmãos. Jessé falou assim: olha, vai lá, meus filhos estão lá lutando, estão na guerra, são soldados valentes, leva queijo para eles. E de repente chega Davi, o rapaz, Davi. E esse rapaz, querido, rapazinho novo, franzino, com uma diferença. O Espírito de Deus estava sobre ele. Se porventura nesta noite você buscar o Espírito de Deus, ele vai te encher de coragem, ele vai te encher de poder, e você vai ser ousado, ousada, determinado ou determinada. Aquele rapaz chega, queridos. O exército de Deus estava sendo desafiado. Porque aquele homem de quase 3 metros de altura, de manhã e à noite, ele vinha marchando até no meio do vale, aquele gigante. E ele dizia o seguinte: eu desafio hoje as tropas de Israel. Opa, deixa eu te falar com você uma coisa. Olha para mim, olha para mim. Você sabia que você está sendo desafiado? Você sabia que eu estou sendo desafiado? Acontece, meu caro pastor, que também está ajudando na técnica aqui. Preste atenção. Quando alguém me desafia, ele desafia o Deus que há em mim. Ele não está me desafiando. É isto que eu tenho que entender. Então eu tenho dois caminhos a tomar. Ou eu vou tomar o caminho do medo, ou eu então vou crer no Deus que habita em mim. Pronto. São as duas decisões. E aquele gigante, ele chegava ali naquele local e dizia bem forte, de manhã e à tarde: eu desafio o exército de Israel, o exército do Deus Todo-Poderoso. Só tem uma coisa, querido, já fazia quase 40 dias que aquele homem, garganta deste tamanho, não precisava nem de microfone, falando alto, desafiando o exército de Deus. Em uma tardezinha, chegava ali aquele rapazinho cansado, carregando queijo, e chegou e fez apenas uma pergunta: por que vocês estão com medo? É a pergunta que eu te faço hoje. Por que você está com medo? O que está acontecendo? O que houve? O Espírito Santo de Deus está em nós, queridos. O Espírito Santo de Deus está dentro da sua casa, minha irmã. O Espírito de Deus está na sua vida. Se não está, busque hoje, para que Ele possa habitar em você.
Davi pergunta: por que vocês estão com medo? Os irmãos ainda dizem: olha, o que você veio fazer aqui, menino? O que você veio aqui fazer aqui, menino? Veio rir de nós. E aquele bando de covardes em cima da montanha com medo, esqueceram de Deus. Quando de repente Davi, eu estou assim apenas adiantando a história, Davi ele diz: quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus Todo-Poderoso? Eu quero dizer agora, deixar uma palavra às autoridades da nossa nação, deixar uma palavra aos diretores das TVs em nosso país. Quem é vocês para desafiar o exército de Deus que somos nós? Quem é vocês? Vocês não são nada. Deus, ele tira aquele que quer tirar, e Deus levanta aquele que ele quer levantar. Ninguém sobrevive ao desafiar o exército de Deus, a igreja do Senhor, o povo de Deus. Ninguém para em pé, ninguém continua vivendo, porque o nosso Deus é o Deus dos exércitos. Preste atenção, querido. Davi, então, de repente, ele chega para Saul e diz assim, eu vou ler. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido. Ousadia. Milhares de soldados de Israel. Chega aquele rapazinho que não fazia parte do exército e disse: ninguém deve ficar com o coração abatido, ninguém. Todos aqueles soldados não conheciam o Deus que Davi conhecia. Aqueles soldados não tinham intimidade com Deus como Davi tinha intimidade com Deus. Responda para você mesmo: você tem intimidade com Deus? Você busca o Senhor? Preste atenção numa coisa, continuando ainda. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Oi, olha para mim. Deixa eu te mostrar algo. Eu não estou dizendo aqui de um homem da mesma altura de Golias, não. Não estou dizendo isso não, queridos. Eu estou dizendo de um menino que naquela época estava com seus 17, 18 anos. É isso aí. Menino novo. Um menino que fisicamente não tinha condição para nada. E outra coisa, um menino ainda rejeitado. Era um ruivo, ele era rejeitado, querido. Naquela época era rejeitado, o ruivo. Um menino que ninguém dava nada por ele. Mas de repente ele chega perto do rei Saul, que estava com medo também, e disse: olha, ninguém deve ficar com o coração temeroso por causa desse filisteu, não. Eu vou lá lutar com este homem. Deixa que eu vou. E aquele homem dizia: olha, se vocês tiverem um soldado aí que queira lutar, venha lutar comigo. Se eu perder a guerra, todo o meu exército perdeu. Ou vice-versa. Davi, ele desce até o vale. Eu acredito, eu posso ver com meus olhos da fé neste momento agora o exército de Deus, temeroso, já preparando para correr. Porque pensavam: é agora que nós vamos ver um garoto voar pelo ar. Agora que vamos ver um rapazinho morrendo nas mãos de um gigante. Agora que nós vamos ver alguém sendo destrinchado no meio ali daquele vale, e nós temos que nos entregar. Olha para mim. O diabo, ele te olha da mesma forma. Ele está vendo você neste sofá, neste quarto, agora tímido. Mas eu creio que você já está se levantando. Glória a Deus. Mas o Senhor te vê diferente.
o Senhor começa a te levantar. E Davi começa a descer, querido, sem nenhuma armadura, porque ele não aguentava nenhuma daquelas armaduras. Qualquer tipo de armadura era grande para Davi, e ele foi sem nenhuma armadura, e ele tinha em suas mãos apenas uma funda. Você sabe o que é isso? É um cordão e apenas um pedaço de couro, que aquele menino usava para jogar uma pedra distante, e é com ela que ele pegou e começou a caminhar. Olhe para mim, minha irmã. Ei, deixa eu dizer algo para você. O que você tem em suas mãos? O Deus que eu falo sobre ele nesta noite, ele está pronto a te dar a vitória. E se você crê na sua sala, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Quando aquele gigante ele sai, certamente, ele começa a aquecer aqueles músculos, alguns quilos de músculos. Ele olha para aquele menininho, aquela criancinha, mas eu quero que você saiba de uma coisa: Golias tinha carne, tinha músculo, mas Davi, o Espírito Santo de Deus. É por isso, pastores, toda vez que eu vou em Jerusalém, eu visito o lugar que estava ali o trono de Davi e as coisas que pertenciam a Davi. Quando chega ali, é muitos colegiais, é muita rapaziada, moças, que chegam para ver os pertences de Davi. Até hoje a admiração, viu, meu irmão, é fortíssima naquele lugar. Você chega, tem ali aqueles rapazes, estudantes, moças, saindo com lágrimas no rosto e dizendo: eu vi ali a espada de Davi, eu vi a capa de Davi, eu vi o trono de Davi, e é uma admiração muito grande. Sabe por quê? Pelo motivo que eu vou te contar agora. Davi foi aproximando daquele monstro, daquele homem de quase 3 metros de altura, e Davi olhou para aquele homem com uma funda na mão. Um rapazinho tão fraco humanamente falando, olhou para aquele homem e falou assim: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Sabe o que é isso? Confiança. Confiança. Meu amigo, se você quer relacionar com Deus, tem que ser na área da confiança. Confiança. Deus, ele faz coisas que muitas vezes o incrédulo não entende, não compreende, mas é o que Deus faz. Davi chega e olha para aquele monstro de músculos e diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. E diz mais ainda, olhando nos olhos de Golias: e eu o matarei. Glória! Se você na sua sala puder dar um glória, diga isto, meu irmão. Você olhar é confiante em Deus. Davi olhou nos olhos e disse: e eu te matarei. Eu quero deixar um recado aqui aos demônios que estão por trás deste coronavírus. O Senhor manda dizer para vocês, demônios, que vocês estão mortos, não tem poder mais. O Senhor já está agindo ao nosso favor e vocês estão derrotados em nome de Jesus. Ele disse mais ainda, olhando para aquele homem, e eu creio que deve ter causado uma fúria em Golias muito grande. Eu não sou de assistir essas lutas, mas quando a gente está assistindo uma luta, está passando lá rápido, você observa que um lutador começa a provocar o outro. E ele encara o outro assim com a cara feia, ele fecha a cara, e ele provoca, mostrando que ele é feroz. Interessante que não bastou, Davi ele não procurou outro caminho, ele não procurou se esconder, jogar uma pedra escondida, não. Davi não procurou ser covarde, ele não foi por trás de Golias, aproveitou, armou uma cilada, não. Ele diz assim: olhe bem, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei
a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu. Ele disse: os urubus vão comer a carne de vocês. É assim que servos de Deus diz. Davi olhou para todo aquele exército representado por Golias e disse: hoje mesmo o Senhor vai entregar você nas minhas mãos e eu vou cortar a tua cabeçona, Golias, e o corpo, a carne de vocês, os urubus vão comer aqui, ó. Hoje, é hoje. Ai daqueles que desafiam o exército de Deus. Ai daqueles. Naquele mesmo dia, cumpriu-se a palavra do Senhor na vida de Davi. Davi, com apenas uma pedra, que carregava 5 pedrinhas, ele acertou a testa de Golias, a testa. Eu acredito, pastor, você que está na sala me ouvindo, que quando Davi, pela fé, lançou aquela pedra, o Espírito de Deus tomou aquela pedra. E nesta noite o Senhor vai fazer isso com as suas palavras. Você vai profetizar para a sua direita, para a sua esquerda, à sua frente, e Deus, Ele vai tomar as suas palavras e será como uma arma para desfazer toda e qualquer cilada dos demônios contra a sua vida. É isto que vai fazer, é isto que vai acontecer. Eu termino a minha fala nessa noite, a minha mensagem, dizendo algo para você. O Brasil nunca mais será o mesmo. O mundo nunca mais será o mesmo. Se você pensa que daqui para frente as coisas vão voltar ao normal como era antes, não, querido, não. Deixa eu dizer algo para você. Você fala: apóstolo, mas o senhor disse que acredita no avivamento da igreja. É por isso mesmo, hein? A igreja não estava avivada antes. Um avivamento agora é fora do normal. Não será como era antes. Tudo muda. Tudo muda. O mundo está perdido para tomar decisões. Os prefeitos, governadores, os presidentes dos países estão todos confusos, sem saber qual a decisão tomar. Vou dizer algo para você. O presidente da maior nação que existe na terra, lógico, do mundo, está perdido. Não tem mais a mesma autoridade que tinha no início do ano. E nem o poder. Tudo mudou. E tudo está mudando. Tudo está mudando. Tudo. Quando nós saímos de dentro de Jerusalém em 2019, quando saímos no meio de novembro de 2019 de Jerusalém, eu já saí de lá, meu caro pastor, eu já saí de lá, meu caro bispo, irmão, eu já saí convicto que 2020 seria um ano diferente. Você que me segue no Facebook, Instagram, você que me segue nas redes sociais, quando você ouve dizer 2020, o ano da profecia, é porque Deus já tinha nos mostrado que o 4º selo seria aberto em 2020. O ano da profecia, o cavalo amarelo, as pragas viriam sobre a terra. Você pergunta: apóstolo,
então não tem saída. Você é o quê? É da igreja do Senhor Jesus Cristo? Diga glória a Deus. Você é do povo de Deus? Amém. Diz assim a palavra: não poderá ser danificado nem o vinho, nem o azeite, ou nem o azeite ou o vinho. Isso quer dizer, a unção e a nova aliança, o vinho novo não seria danificado. E você faz parte desses dois, azeite e o vinho. Nós somos povo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida neste momento. Eu tenho certeza que a renovação já começou dentro do seu lar. Eu tenho certeza que a renovação já começou dentro da sua casa. Eu tenho certeza que a sua vida começou a se renovar. E eu quero orar agora por você. Portanto, eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés. Se você está deitado e não pode se levantar, continue na sua cama. Se você está dentro de um hospital neste momento, um hospital pode ser talvez, quem sabe, um hospital de campanha. Você está neste momento, alguém levou o celular para que você ouvisse, você participasse deste culto. Continue da forma que você está. Talvez você esteja pensando: apóstolo, eu não posso falar nada, estou apenas ouvindo, porque eu estou com respirador, eu não posso, mas estou entendendo o que o senhor está falando. Deixa eu dizer para você, eles vão desligar esse respirador, você não vai partir agora, o Senhor vai te trazer de volta para você testemunhar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu coloco diante do Senhor este homem, esta mulher, que encontra agora dentro do seu lar, encontra dentro de sua casa, participando dessa grande celebração que estamos realizando nesta noite, que é o dia 19/4/2020. Pai, estenda tuas mãos agora sobre este enfermo, sobre esta mulher que encontra-se enferma, que as tuas mãos estejam sobre ela, sobre este lar, arrancando toda e qualquer enfermidade. Deus, esta vida que encontra agora com falta de respiração, não encontra, Senhor, um jeito de respirar. Deus, eu estendo as minhas mãos agora, que o Senhor venha tocar nesta vida, arrancar este mal e fazer um milagre dentro desta casa. Deus, nós abençoamos este lar, este enfermo que encontra em um hospital, esta pessoa que encontra acamada, ou este que se levantou para receber esta bênção. Que o Senhor abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Você pode assentar agora na sua sala, tranquilo. Você pode assentar na sua cozinha onde você está. Nós, com esta oração, nós estamos encerrando essa parte. E cremos que muito em breve nós vamos estar dentro do nosso templo lotado, né, como de costume, e um grande avivamento, um grande avivamento. A nossa agenda já está sendo toda renovada para os grandes trabalhos que virão. É chegada a última hora, e eu sei que Deus vai te abençoar, meu irmão, já está abençoando, minha irmã, a sua casa, e eu mando um abraço para todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queridos, antes de encerrar, nós queremos deixar aqui uma palavra a todos os pastores que moram aqui na redondeza de Contagem, ou mesmo você que está distante, se você tiver disponibilidade de vir até aqui, né? Nós estamos colocando à disposição a estrutura da TV Vinho Novo. Deus nos abençoou e levantou aqui uma equipe, e essa equipe tem zelado com muito carinho dessa TV Vinho Novo. E se porventura você precisa para dar uma palavra para a membresia da igreja, onde você pastoreia o seu rebanho, talvez você precise gravar uma palavra ou deixar aqui fazer um culto, né, com todos eles, onde quer que eles estejam, é só você ligar para o pastor Marlon e conversar com o pastor Marlon. Ele não vai te cobrar nada por isso, não, nada. Nós estamos colocando a estrutura que nós temos aqui da TV Vinho Novo à disposição de você, pastor, de você, pastora, da sua liderança, para fazer um trabalho com toda a membresia da igreja.
Então está à disposição, você pode ligar para o pastor Marlon, eu creio que tem aí um telefone, você pode ligar, ele vai conversar com você, falar sobre o dia, sobre o horário que ele pode estar dando uma assistência, todos os rapazes aqui, toda a turma, para te ajudar, para ajudar a igreja, o rebanho de você pastoreia. Estamos à disposição, nós queremos colaborar com o corpo de Cristo Jesus. Então estamos à disposição, que Deus em Cristo nos abençoe. Outra palavra também, queridos, olha, domingo que vem, preste atenção, domingo que vem, nós vamos ter um trabalho aqui diferente depois que terminar o nosso culto, a mensagem. Nós vamos fazer o seguinte, durante o culto, domingo, você vai enviar uma foto da sua sala, você assistindo a TV Vinho Novo. Nós já temos seu endereço, muitos, mas é bom você confirmar, você dizer, olha, eu moro na rua tal, eu estou ligado, aqui é uma casa de Obed-edom, eu estou agora, a partir de agora, assistindo, neste momento eu estou assistindo com a minha família, ou eu sozinho, não tem problema, nós estamos participando. Aí você envia o seu endereço, o telefone, durante o culto, e é bom você enviar uma foto. Se você não puder enviar uma foto, não precisa não, que talvez você está assistindo com o celular, né? Não vai desligar, poder tirar uma foto, não faça isso não. Mande apenas uma mensagem dizendo assim, eu quero participar da promoção. Aí você diz, apóstolo, que promoção? Olha, primeiramente, eu e minha esposa, que é a pastora Aurora, nós vamos até o seu portão, orar no seu portão, e levar uma cesta de café para você. É isso mesmo, é isso. Nós não vamos entrar dentro da sua casa. Nós vamos com todo cuidado, com máscaras, a cesta vai ser preparada tudo conforme, tudo direitinho, né? E nós queremos ir até o seu portão, levar esta cesta de café e abençoar o seu portão e a vizinhança em nome de Jesus. Mas o que você vai fazer? Você vai enviar uma foto que você vai participar desse sorteio. Depois que terminar a reunião, então o bispo Luigi, ou até mesmo a pastora Shirley, quem estiver aqui, vai fazer o sorteio, né, pastor Eberson? Pastor Eberson, vamos fazer o sorteio aqui ao vivo, está entendendo? Se sua casa for sorteada, dentro da grande BH, pode ser aqui, digamos, raio aqui até de 70 quilômetros, 80 quilômetros, não existe nenhum problema. Nós vamos durante a semana marcar e vamos, olha, estamos levando a sua cesta de café, tá bom? E vamos levar um DVD gratidão de presente para você. E queremos chegar no seu portão, orar, não vamos entrar, e fazer a entrega do seu presente e vamos abençoar a sua casa. Amém? Então, olha, faz o seguinte então. Começa a partir de agora, enviar o link para o seu vizinho, para a sua vizinha, e conte para ele, fala, olha, além de você participar do culto, junto conosco, de você participar junto com o culto na Missão Evangélica Betel, você ainda vai estar ainda concorrendo para ser abençoado aqui na nossa rua. O apóstolo Josué e a pastora Aurora vêm aqui na nossa rua nos abençoar. Amém? Então nós vamos fazer isso e eu creio que vai ser muito bom e Deus vai estar abençoando a sua vida. Houve uma interferência aqui, mas fique tranquilo, eu acho que está tudo chegando no lugar. Amém, chegou. Muito bem. É uma cesta de... Ah, queridos, não é interferência não. É para cá. Olha aqui que coisa, não é interferência. Era lá na técnica, eles estavam conversando aqui comigo, não sei se vocês ouviram. É uma cesta de frutas. Melhor ainda, né? Uma cesta de frutas que nós vamos levar. Amém? Então, domingo que vem, eu não sei qual o dia do mês, né? Mas tudo bem, domingo que vem, nós já vamos estar sorteando aqui. E se você for sorteado, nós vamos levar até a sua casa uma cesta de frutas. Amém? Que Deus abençoe. Temos algum aviso? Não tem? Ah, muito bem. Queridos, vamos passar agora a pastora Shirley, que estará dando alguns avisos e logo após o retorno para estar dando a bênção apostólica. Você na sua casa, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Vamos receber a pastora Shirley novamente. Que Deus abençoe. Vai esse microfone mesmo? Vai. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dar um aviso. No mês de maio agora, nós estamos com uma expectativa muito boa. No mês de maio agora, nós estamos envolvidos em um grande projeto. O Senhor colocou em nossos corações e nós, da Missão Evangélica Betel, aqui sede, nós nos unimos, nos ajuntamos
com igrejas de vários locais do mundo todo, diferentes ministérios, num grande projeto, que é o projeto de evangelização, de levar a palavra do Senhor às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. É um projeto de evangelismo, o GO 2020. Nós estaremos evangelizando, falando do amor de Cristo, usando as redes sociais. Neste período de quarentena, que nós não podemos fazer o evangelismo na rua, nós estaremos fazendo esse evangelismo virtual. Então aí, eu não sei se está passando aí para vocês, serão 5 semanas de evangelismo. A meta mundial das igrejas é alcançar 1 bilhão de almas para Cristo. E a meta aqui no Brasil, da igreja brasileira, é alcançar 1 milhão de almas. E a meta da Missão Evangélica Betel é de 3 milhões de almas para Cristo. Nós somos ousados, a nossa meta é o triplo. Então eu te convido, se você quer fazer parte dessa grande ação, serão atividades, o mês inteiro nós teremos atividades voltadas para o evangelismo. Então se você quer fazer parte dessa ação, se o seu coração está inflamado, quer falar de Cristo, eu te convido a entrar em contato conosco, será um grande mover. Eu tenho certeza que em nome de Jesus nós alcançaremos essa meta. As igrejas no mundo todo, vários ministérios estão unidos nesse propósito. Então quero te convidar a não ser só um espectador, não só ver o que a gente está fazendo, mas de participar ativamente. Existem vidas, diariamente, milhares de vidas dando entrada no inferno. Estão sendo perdidas, almas perdidas no inferno. Então essa é a nossa vez, o Senhor nos chama com essa responsabilidade de pregar o evangelho, de falar do amor de Cristo, porque um dia Ele vai nos pedir conta. Então, que você que quer participar, esteja conosco, amém? Nós estaremos fazendo alguns treinamentos, no dia 23 e 30 de abril, ocorrerá 2 workshops, onde a gente vai fazer esse treinamento, explicando as atividades, falando como que vai ser, quais os procedimentos, que serão feitos em maio. Então, se você quer participar, entre em contato conosco, amém? Será uma grande bênção, eu tenho certeza que o Senhor vai nos honrar. Nós temos visto vários líderes, diferentes ministérios, falando a mesma coisa, uma só língua, O apóstolo tem falado aqui, a gente tem acompanhado outros líderes também, falando a mesma coisa, confirmação do Senhor, que haverá uma grande colheita, para vir um grande avivamento sobre a igreja. Amém? Então, se você quiser participar, entre em contato conosco, será uma bênção. Amém? Oi. Amém. Na quarta-feira nós teremos 12 horas de oração. Se você desejar vir aqui ao templo, entre em contato, manda sua mensagem para a pastora Aurora. Será reservado um horário só para você. Então nós estaremos fazendo a oração de 6 horas da manhã às 18 horas da tarde. Então, se você desejar participar, entre em contato conosco. Amém? Mais algum aviso? E no sábado nós teremos um evento muito especial. O Senhor tocou no nosso coração de tirar um momento de adorar a Ele. Um momento só de adoração. Um momento em que você vai entrar ali para o seu quarto, ali só você e Deus, e vai adorar. É um momento de intimidade com o Senhor. Então, no sábado, às 19h30, se você quiser participar, esteja ligado. Nós estaremos fazendo esse momento de adoração aqui de uma forma um pouco diferente, mas eu tenho certeza, Deus falou o meu coração, falou o coração da pastora Isabelinha, então as coisas foram se encaixando e Deus foi dando a confirmação. Então, nós resolvemos fazer esse evento e eu tenho certeza que o Senhor, Ele deseja ter esse momento de intimidade conosco. Então participe no sábado, às 19h30, nós estaremos na live Intimidade. Que seja você e Deus nesse momento de intimidade. Amém? Mais algum aviso? Na quarta-feira nós estaremos aqui com o nosso querido pastor Ivan, que é lá da MEB Sol Nascente, estará aqui trazendo a palavra do Senhor, uma palavra que vai edificar as nossas vidas. Então que você não perca a oportunidade de ouvir essa palavra abençoada. Amém? Glória a Deus. Muito bem, nós vamos encerrar o nosso culto de domingo, a nossa grande celebração, desejando a você uma semana abençoadíssima, uma semana cheia da presença de Deus. E olha, nós estamos à sua disposição. É verdade, estamos à sua disposição. Se porventura você estiver sentindo só, você estiver
solitário em sua casa, está encontrando dificuldade em ter contato com a sua liderança, olha, mesmo que você tenha, nós estamos à sua disposição. Tem o nosso telefone, que é um telefone pessoal, você fala comigo diretamente com a nossa equipe. Você pode ligar para o telefone 31, o número de celular 31, que é o WhatsApp também, 31 983 22 33 37. E nós estaremos conversando com você, dialogando com você, vamos orar juntos, e eu tenho certeza que a vitória já está a caminho. A vitória já está a caminho. Neste momento nós vamos estar orando por você que vai dizimar, você que vai ofertar, você que dizimou esta semana, você que ofertou essa semana. Nós vamos consagrar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. Talvez você pergunte, apóstolo, eu quero tanto estar colaborando com esta obra. Olha, você faz bem. Olha, as portas do templo estão fechadas, mas a obra não parou. A obra não parou. O trabalho evangelístico na África continua a todo vapor. Nós temos missionários, queridos, fazendo o trabalho em todos os lugares. Então a obra precisa da sua contribuição. Então está aí o número da conta. Você pode agora fazer uma transferência. Você pode amanhã estar depositando o seu dízimo, a sua oferta. Você que congrega neste lugar, ou mesmo você que não pertence à Missão Evangélica Betel, mas você foi tocado agora por Deus a estar ajudando essa obra. Nós vamos neste momento consagrar seu dízimo, a sua oferta na sua casa. E você que mora mais próximo, você pode ligar e falar, apóstolo, estou indo aí no templo, na rua Atenas, 158, levar meu dízimo, minha oferta. Você pode trazer e colocar aqui no ofertório, nós estaremos consagrando. Nós vamos consagrar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te apresentar todos os dizimistas que são colaboradores na tua obra. Estes homens e mulheres fiéis ao Senhor, nós te apresentamos. Te apresentamos, ó Deus, todos aqueles que dizimaram esta semana e aqueles que neste momento, ó Pai, separaram o seu dízimo e estão preparando para fazer uma transferência para a conta da igreja. Que o Senhor esteja abençoando neste momento. E abençoamos agora, Pai, todo dízimo que for colocado aqui neste lugar. Nós separamos para o Senhor, para a tua obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Você pode preparar então para depois estar fazendo, então agora fazendo sua transferência, ou separando, ligando para nós, pedimos alguém que busque, ou trazer aqui na igreja a sua obra, a sua oferta e seu dízimo. É bem-vindos para a obra do Senhor. Que Deus abençoe. Vamos encerrar. Uma semana abençoada para todos. Uma semana cheia de bênçãos para a sua casa. Uma semana cheia de realizações. Que o Senhor esteja te abençoando rica e poderosamente. Olha, passe o endereço, passe o link desta TV Vinho Novo para você ficar ligadinho conosco, tá? Você pode inscrever também a sua casa como a célula, como a casa de Obed-Edom. E Deus vai te abençoar. Fique sobre seus pés aí na sua sala, se você puder. Fique sobre seus pés. Curve a sua cabeça. Se você puder levantar as mãos, levante. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por este domingo maravilhoso, pela tua presença, pela tua palavra que veio aos nossos corações. Pai, nós entregamos agora cada um daqueles que nos ouvem diante do Senhor. Que o Senhor abençoe a semana de cada um. Que seja uma semana próspera, uma semana feliz, uma semana de realizações. Deus, nós nos colocamos diante de Ti e já te agradecemos por esta reunião em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje para todo sempre. Amém. Agora eu quero que você, agora em sua sala, você possa virar para a sua direita, para a sua esquerda e profetizar bênção sobre o Brasil, sobre seus vizinhos. Profetize essa profecia que nós profetizamos em todos os cultos. Vamos lá? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aplauda o Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe a cada dia mais. Fique com Deus.